Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos, né? Agora vamos estudar um pouquinho sobre ângulos, né? Então vamos à ideia inicial de ângulo. Então o que é um ângulo? Um ângulo, né? Eu encontro aqui, ó, de duas semirretas, né? Num ponto em comum. Esse ponto eu chamo então de vértice. Aqui, então esse ponto O é o meu vértice. E aqui essas semirretas, né, eu posso indicar a semirreta OB e OA, são os meus lados do meu ângulo. Então, na maioria das vezes, quando eu tratar de ângulo, sempre eu vou estar mencionando essa abertura interna. Então, tem o ângulo formado aqui pelas semirretas OB e OA. Então, como que eu indico esse ângulo? Eu posso indicar mencionando os pontos dos dois lados e o vértice. Então, eu posso indicar assim, A, O, B. Sempre os pontos dos lados eu vou colocar, né, aqui um, depois o vértice, depois o outro ponto. E também, sempre aqui, ó, o vértice vai ficar no meio e nele eu coloco o chapeuzinho. Então eu falo que é o ângulo AOB, né, que eu posso escrever dessa maneira. Posso escrever assim, BOA também, invertendo aqui os lados, né, os pontos aqui dos lados, não tem problema. Agora aqui também, como eu estou falando apenas de um ângulo, ó, eu posso simplesmente colocar exclusivamente o vértice e indicar aqui ângulo O, dessa maneira. Agora aqui, ó, mais um exemplo, né? Ó, eu tenho um ângulo, então eu tenho aqui, ó, duas semirretas, eu tenho uma abertura, então tenho aqui o meu ângulo. Esse T é o meu vértice, assim como o vértice O que eu tinha aqui. S e R são pontos pertencentes aos lados, né? Então, como já vimos, né, ó, T é o meu vértice, RT e ST são os meus lados. Então, meu ângulo eu posso indicar assim, ó, RTS, né, sempre colocando o vértice no meio e o chapeuzinho. Posso indicar STR ou simplesmente por T, né, indicando apenas o vértice ali. Tudo bem? Agora, neste caso aqui, ó, quando eu tenho vários ângulos, né, um ao lado do outro, eu não posso simplesmente indicar ângulo O, né? Então, por exemplo, se eu quero indicar este ângulo aqui, esse ângulo ele é formado pelo vértice O e pelos lados OA e OB. Então, este ângulo aqui, eu tenho que indicar dessa maneira, AOB. Lembrando que sempre o vértice fica no meio. Agora, se eu quero indicar este ângulo aqui, ó, então esse é o ângulo BOC. Então, deixa aqui, ó, BOC, dessa maneira, né? Se eu quero indicar este ângulo aqui, ó, é o ângulo COD. Então, fica aqui, ó, COD. Bom, quando eu tenho dois ângulos, né, um ao lado do outro, ó, eu vejo que o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles têm um lado em comum, o lado OB. Então, este ângulo, né, eu digo que ele é adjacente a este. Ou seja, eu tenho um ângulo ao lado do outro. Mesma coisa, o ângulo BOC com o ângulo COD. Então, ó, esse ângulo com esse ângulo, eles têm o lado OC em comum. Então, este ângulo é adjacente a este.
Então, quando eu tenho um ângulo seguido do outro, eu digo que são ângulos adjacentes. Mas aqui, ó, eu posso ter até mais ângulos, ó. Se eu pegar esse ângulo todo aqui, ó, esse ângulo maiorzão aqui, então é formado pelos lados OA e OC. Então eu digo que é o ângulo AOC. Então deixa indicado assim, ó, AOC. Se eu pegasse este ângulo aqui, ó, olha lá, eu tenho o ângulo BOD. Então ficava aqui, ó, BOD. E se eu pegar todos juntos, ó, tudo junto aqui, estou falando do ângulo AOD. Então indico aqui, ó, AOD. Dessa maneira aqui. Sempre lembrando que o vértice tem que ficar no meio. E os outros pontos aqui eu posso até inverter. Poderia falar aqui no caso DOA, não tem problema. Mas o vértice sempre tem que ficar no meio ali. Bom, e falando também em ângulos, né? Os ângulos, alguns deles recebem alguns nomes em particular, ou umas características em particular, né? Então a primeira delas é o chamado ângulo reto, né? É o ângulo que tem medida igual a 90 graus sempre, né? Então meu ângulo de 90 graus, né, ao invés do tradicional aqui, quando eu tenho um ângulo qualquer, eu faço essa curvinha aqui, né? Eu vou sempre indicar agora, ó, com esse quadradinho com um ponto no meio. Então isso aqui indica sempre 90 graus. Isso aqui você vê muito em construções, né, em plantas de casas e tudo mais aí. Então sempre que você ver esse quadradinho com esse ponto no meio, né, ele está falando de um ângulo de 90 graus, ou seja, de um ângulo reto. Agora aqui, ó, temos também outra classificação, né, do chamado ângulo agudo. Então, o ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, ou seja, maior que 0 grau e menor que 90. Então, aqui no exemplo, ó, este pontilhado que eu tenho aqui, ele representa aqui onde eu teria o ângulo de 90 graus. Então, eu vejo que essa abertura aqui, ó, esse ângulo, ele não chegou em 90. Então, é um ângulo entre 0 grau e 90 graus. Então, esse aqui é um ângulo agudo, ou seja, um ângulo menor do que 90 graus. Agora, outra classificação que damos aqui para os ângulos, né, é o de ângulo obtuso. Então, é o ângulo que ele vai ser maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, no exemplo aqui, ó, este ângulo, né, este pontilhado aqui representaria onde eu teria o meu ângulo de 90 graus, né? E esse outro pontilhado, onde eu teria o ângulo de 180 graus, ou seja, meia volta, né? Então eu vejo que o meu ângulo, ele é maior que 90, ou seja, passou desse pontilhado, que aqui representaria os 90 graus, e não chega nesse outro, que representa 180 graus. Então, ó, ângulo obtuso é um ângulo entre 90 e 180 graus, né? Essa é a ideia, então, aqui. Bom, continuando aqui os estudos, né? Agora, quando eu analiso dois ângulos ao mesmo tempo, né? Alguns pares de ângulos recebem nomes característicos. Então, ó, o primeiro deles, quando eu tenho, né, ângulos que a soma for igual a 90 graus, eles são ditos complementares. Então, no exemplo aqui, ó, eu tenho este ângulo de 20 graus, mais este ângulo que eu não sei qual é ainda, né, ó, eles dão 90 graus, como nós vimos, ó. Esse quadradinho com esse ponto indica ângulo reto. Então, esse ângulo maior é 90. Então, eu digo que este ângulo, que eu não sei ainda, é o complemento de 20 graus. Então, como que eu acho o complemento? Se a soma dá 90 graus, eu faço 90 menos 20. Então, aqui vai ficar 0, 9 menos 2, 7. 70 graus.
Então eu digo que o complemento de 20 graus é 70. Por quê? 20 mais 70, né? Somando os dois aqui, eu tenho 90 graus. Então eles são ângulos complementares. E concluindo aqui o nosso primeiro estudo sobre ângulos, né? Nós temos o caso quando pares de ângulos, né, possuem a soma exatamente igual a 180 graus. Então eles vão ser chamados de ângulos suplementares. Então, quando dois ângulos somados dão 180 graus, eles são ditos suplementares. Então eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho esse ângulo de 140 graus e mais um outro ângulo que eu quero descobrir. Mas eu vejo aqui, ó, eles dão meia volta. E meia volta é 180 graus. Então eu digo que este ângulo que eu não sei ainda, ele é o suplemento de 40 graus. Então como que eu acho o suplemento de um ângulo, né? Então no suplemento, se a soma é 180, eu vou fazer 180 menos o ângulo que eu já conheço. No caso aqui 40 graus. Então vai ficar 0, 4, 1. 140 graus. Quer dizer que este ângulo aqui, ó, 140 graus. Então, ó, 40 mais 140 resulta em 180. Então, eles são suplementares. Tudo bem?